Olá, boa noite, GPs! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um Dose Dupla e dessa vez com Renata Castro da Estúdio Ideias. Renata, estamos aí? Deixa eu ver se eu consigo conectar. Vocês estão gostando do Pocket Pills todos os dias, né? Algumas dicas para vocês. Vamos lá, vou só ver se eu consigo. Opa, tô tentando fixar aqui. Muito bem. Olá, gente! Vamos ver se a Renata entra agora. Oi, Rê! Boa noite! Tá me ouvindo bem, Olá, querida? muito bem, tudo bem? Boa noite. Maravilha! Tá linda, teu áudio tá ótimo! Que Obrigada, você também. saudade! Tanta gente Também. bacana entrando pra gente ver a gente aqui. Olha, Que deixa eu ver já bom. quem já entrou aqui. Nossa, que já pulou tanta gente. Salim, meu amigo. Ale, legal que você tá aí, querida. Nossa, tem tanta gente legal entrando. Que bacana. Roberta, bem-vinda. Que legal, muito bacana. Uma galera entrando. Que Gente, bom. a maioria já me conhece, mas da outra vez eu tomei um puxão de orelha que eu me apresentei, né? Eu sou Gisele Black Bernatti, eu sou sócia e proprietária aí da G2B, Good to Be, gestão de projetos, consultoria e capacitação. Estamos aí para trazer muita informação de gestão de projetos, gestão como um todo. E para falar desse assunto, hoje eu trouxe uma grande profissional, extremamente criativa, extremamente ágil, com muita história para contar, para muitos anos de experiência, aí, apesar de não Muitos parecer com anos. esse rostinho. Renata Castro, por favor, se apresente. Hoje, prazer estar aqui, te reencontrar, né, nessa história que a gente tem já de muitos anos de mercado. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Renata Castro. Conheci a Gisele, eu não vou nem dizer o tempo, né, Gisele? Nem sei, Melhor 20 não. anos. Vamos dar, não, vou dar uns 20 anos aí. A gente se conheceu no mercado. Bom, eu sou formada em comunicação social, tenho uma história aqui de formação basicamente no Brasil. Me formei na UERJ, no Rio de Janeiro, sou carioquíssima. Me formei na UERJ, fiz pós-graduação na CUPEAD, na UFRJ. Estou concluindo uma outra pós em inovação, gestão e liderança 4.0, temas que estão muito em voga agora. Eu sou super pesquisadora de comportamento humano e de inovação, de movimento de startup, um tema que eu pessoalmente tenho interesse. Bom, trabalhei em áreas de marketing a vida inteira, em grandes corporações, para citar algumas, Coca-Cola e Vivo, e hoje eu sou sócia de um escritório de marketing, chamado Estúdio de Ideias, a gente está conectando através dele, então para o pessoal da Estúdio que está entrando aí com a gente também, muito bem-vindos. Na Estúdio de Ideias a gente diz que tem como propósito apoiar empresas, ajudar os nossos clientes a pensar fora da caixa, a inovar, a reinventar seus negócios, a pensar em comunicação fora do padrão, criar marca, posicionamento, pensar em público-alvo. Enfim, a gente vai passando aí por todos os pontos de estratégia, tanto de comunicação, mas de business também, né? De desenho de negócio, que eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer também. Na verdade, eu e Renatinha, a gente se conheceu na Vivo, né, Rê? Renata ficou quantos anos na Vivo? Uns 18. Nossa, eu fiquei quase 9, já achava que era muito, mas a gente Não, muito aprendeu tempo. muito. Na verdade, a gente começou lá na época da Telefônica, vivemos Uhum, grandes projetos lá, né? Eu acho que verdade. a gente selecionou dois para contar aqui para vocês. Aham. Um foi o primeiro Big Brother Brasil, né, que a gente implementou lá em 2 semanas, juntamos aquela equipe multidisciplinar, que a gente vai falar sobre isso hoje também, né? É. Chegaram pra gente, olha, daqui a 2 semanas vão lançar o Big Brother Brasil, o primeiro, a gente não sabia nem o que era Big Primeiro. Brother.
Tá no 20, eu acho, né? 21, 20, por aí. Na época da Telefônica ainda. E teve um outro lance também que a gente vivenciou, que foi assim, um projeto ímpar, na minha opinião, né? Peraí, Rê, não, peraí, você não bebeu o nosso drink maravilhoso antes de apresentar? Vamos lá. Olha aqui, ó. Tintim, gente! Tintim Leheim, tá? Esse é o nosso drink de hoje, o nosso dose dupla. O que você vai mandar hoje, Rê? Então, se o tema era inovação, criatividade, eu resolvi inovar. Eu resolvi fazer um caipisaque, uma caipirinha mesmo, já que é pra chegar chegando no dose dupla. E aí eu fiz de kiwi, para dar um contraste com o seu suco, então ficou verde e amarelo. Olha que fino. Que lindo! É isso aí, bem brasileiro. Vamos tomar um golinho para brindar? Ó, tá o meu é uma laranja. Confesso que rolou aqui uns pinguinhos de um licor muito gostoso que eu tenho aqui em casa, mas muito tá bom. Maravilhoso. Abafa. Abafa, né? Mas vamos lá. Então eu ia contar sobre um projeto que eu acho que foi ímpar, que a gente participou, extremamente criativo, que foi a virada da marca da Vivo, né? A gente trabalhava na Telefônica, a gente foi dormir Telefônica e acordou Vivo, né, Renata? Uhum. O case da Vivo, inclusive, hoje, essa virada da marca, né? Que é a marca da Telefônica que virou Vivo na noite de 13 de abril de 2003. Lembrei agora, tirei da memória. Esse case, ele compõe hoje o livro do Kotler de marketing, porque realmente é histórico, assim, um fato histórico. O case eu não sabia disso, não. É mesmo? Que bacana. Sim, bacana. Eu achei, né? Assim... Gente, só para vocês poderem entender a dimensão do negócio, imagina, da noite para o dia, né? Todas as lojas toda a programação visual das lojas, toda a parte de letreiros, papelaria, enfim, na época você tinha realmente de vendedor, uniforme. Tudo. Uhum. O próprio letreiro do prédio, né, da Telefônica em Botafogo, que virou Vivo, né, foi tudo da noite para o dia que a gente tocou esse projeto. Então, eu acho muito que legal. isso acho que foi um dos primórdios do que a gente vai conversar hoje, né, que é um pouco tanto da criatividade, da ideia, como também do mindset ágil. Que, aliás, todo mundo confunde, né? Porque as pessoas pensam que mindset ágil é rapidez, né? É isso mesmo, Renata? Não, pelo contrário, né? Claro que tem uma questão da entrega, né? Mas o mindset ágil tem a ver até com a cultura, às vezes, da corporação, né? De você ter a habilidade da decisão, a habilidade da entrega, de fazer entregas constantes também. Então, não é só de uma resposta de provocar inovação na empresa, né? Acho que o conceito central e vários satélites, assim, para você dizer que uma empresa ou que um profissional tem essa puxada do ágil, né? Que hoje está super em voga, assim. E é muito contraditório, a gente fala que a gente vive um paradoxo no mundo de hoje, quando tem um excesso de informação circulando, nunca se gerou tanta informação no mundo, e a gente precisa até de agilidade para fazer as coisas acontecerem e tomar as decisões. E muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas travam porque tem tanta informação e às vezes informação contraditória que a pessoa precisa de mais informação para poder chegar a uma decisão. Quando que a gente tem que aprender talvez a ser curador da história, curador ali dos itens que você precisa pegar, compilar, para poder tomar decisão ágil e não paralisar nesse mundo, nesse excesso de informação e de dado que está sendo gerado hoje, né? Acho que no mundo, na história da humanidade, né? Nunca se gerou tanta informação. E isso é um problema, porque, na verdade, as pessoas não sabem o que elas olham primeiro, né? E, de uma certa forma, às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? E o que é prioritário, né? O que é mais importante olhar, né? O curador é você saber escolher, pensar o que de fato é relevante para aquela tomada de decisão.
né? Você vê a quantidade de lives que você tem hoje em dia e que live que vale a pena assistir. A nossa, claro, né? Bom, Rê, eu queria começar contigo o seguinte: criatividade. Fala um pouco sobre esse conceito. Na verdade, assim, eu acho que as pessoas não conhecem o conceito de criatividade. Acho que a gente tem uma ideia muito de que o criativo é aquele cara que trabalha no marketing, né? Ninguém pode ser criativo em outra área, só o cara que trabalha no marketing, né? E você que é dessa área mais comercial, né? De criação, etc e tal. Eu gostei de ver quando a gente bateu um papo, né? Aquilo que você colocou, falou assim, criatividade não é uma prerrogativa do marketing, né? Ou seja, a gente pode ser criativo em qualquer área. Me conta um pouco sobre isso, essas questões, que obstáculos que a gente enfrenta para ser criativo, quais as dicas, fala tudo. Vamos lá. Não, então, eu gosto de começar falando que criatividade é uma habilidade. E sendo uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Então as pessoas acham que não são criativas. Eu não nasci criativo. Criativo é o outro, não sou eu. E muitas vezes a gente não percebe que em vários momentos da nossa vida a gente está praticando essa criatividade. E o que eu acho mais legal é que você pode, vamos botar aqui entre aspas, exercitar essa criatividade. Então, assim, criatividade é premissa do ser humano. O ser humano é um ser criativo e a gente pode praticar e desenvolver essa habilidade. Assim como eu acho que pode-se também praticar e desenvolver esse mindset ágil que a gente está falando. E acho que um ponto de importância e um ponto que a gente tem que destacar é que essas duas habilidades, esses dois aspectos hoje são muito exigidos, muito esperados pelos profissionais, né, das empresas com os profissionais hoje no trabalho. Assim. Então, são dois aspectos que a gente gosta, que eu gosto muito de falar, por isso, porque são itens muito exigidos das pessoas. E às vezes a gente vê um profissional dentro da empresa travado, falando, não estou conseguindo criar isso, não estou conseguindo desenvolver. Então, assim, partindo da premissa que criatividade é uma habilidade que você pode desenvolver, acho que você pode incorporar na sua rotina coisas que te ajudem a praticar isso e melhorar esse aspecto na sua entrega assim, profissional. Por exemplo. E aí vale fazer uma outra ponderação que eu gosto muito de fazer também, é que as pessoas dizem que criatividade ou está ligada à área de publicidade, às artes, né, um artista, e eu acho até que essas pessoas, elas, né, pela prerrogativa do trabalho delas, elas acabam, né, destacando mais nisso, ou então a pessoa acha que tem que ser inventivo, que tem que ser o Steve Jobs. Né? E a gente sabe que não tem monte se não de Steve Jobs. Se não for o Steve Jobs, ele não é criativo. Né? Não vale. Não vale. E na verdade, então, o mercado ele enxerga criatividade ou inovação, vamos falar também, embolar aqui um pouco, falar de inovação, em dois aspectos. A inovação que a gente chama de disruptiva e a inovação que a gente chama de incremental. Então, disruptivo o que é? É aquele caso mesmo do Steve Jobs, quando cria o iPod, o iPad, quando ele cria um novo segmento de mercado. Ele criou uma coisa que as pessoas nem sabiam que precisavam. É o desenvolvimento de mercados novos ou de empresas que rompem, criam uma nova forma de olhar para aquele mercado. O exemplo clássico do Airbnb, do próprio Uber. Isso é uma inovação disruptiva no mercado. Mas existem as inovações incrementais, que a gente faz às vezes no dia a dia e às vezes nem percebe que está fazendo um incremento, que está fazendo uma inovação. E aí eu entendo que todas as áreas de uma empresa podem e devem hoje se provocar a fazer inovação incremental. Que às vezes, uma mudança de processo em que você economiza dinheiro para a empresa, que economiza tempo do seu trabalho, que economiza um monte de coisa, né, de processo e tal. Então, dá para fazer as mesmas coisas de forma diferente. E isso a gente entende que é uma inovação incremental e que vale muito hoje em dia. Muito. Então, assim, eu estava... Desculpa te interromper, mas só para te dar um exemplo, eu estava participando de um web conference outro dia, né? E o cara estava falando um negócio que eu achei extremamente interessante, que eles estão retomando, a empresa está retomando os trabalhos, e eles desenvolveram, olha que legal, um aplicativo de saúde. Né, em que eles iam, através desse aplicativo, cada funcionário entraria, eles saberiam do histórico do funcionário durante a pandemia, se precisa fazer algum tipo de exame, se tem doenças pré-existentes. Então, assim, é algo que teoricamente você já poderia ter, né, mas que
rolou aí um incremento por conta especificamente da situação do corona, né? Uhum. Isso é ser criativo. E uma outra coisa também é que as pessoas muitas vezes associam essa inovação de hoje ao mundo da tecnologia. Ah, tem que ter um app, tem que ter alguma coisa digital por trás. Digitalização é outra história. Então você pode ter inovação incremental em várias áreas, em todas as áreas da empresa, no final das contas, né? Isso tem que Não só em empresas, como na vida também, educação, etc e tal, né? Pois todos os aspectos. É todo mundo se reinventando, na verdade, né? Pois é. Agora, me diz uma coisa. Bom, a gente falou então sobre inovação disruptiva e inovação incremental, né? Agora, a gente está vivendo um momento em que o lead time para a gente jogar essas coisas no mercado está cada vez mais curto, né, Rê? Eu acho que as empresas que de alguma forma já vinham falando em desenvolvimento de tecnologias exponenciais antes da pandemia, elas saíram muito na frente, né? Então, você tem... Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo vai ter que passar por uma transformação digital em algum momento, né? E aí depende se a empresa que ela quer ir a pé, se ela quer ir de ônibus, se ela quer ir de carro ou se ela quer ir de avião, né? Então algumas empresas estão indo de avião, não é isso? E na verdade a pandemia, essa história toda, acho que obrigou muitas empresas que estavam no ritmo, né? Daqui a pouco eu vejo isso, meio que obrigou e mudou o patamar, né? E a gente não volta mais no patamar anterior, né? Você que trabalha muito no mercado de educação. De jeito nenhum. É uma mudança que não tem, de maneira nenhuma, tem volta. É claro que você vai ter uma combinação de estratégias, né? Mas isso não significa que hábitos são coisas que a gente adquire e dificilmente a gente se livra deles depois, né? Então, enfim, uma coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte: há 10 anos atrás, quando você via uma startup, né? A startup ela era vista quase que como um animal no zoológico, né? Ou seja, será que aquela meleca funciona? Estamos em observação, vamos botar o cara na jaula, ver se ele funciona, etc e tal, né? Mas era sexy, não era meio sexy essa coisa de startup, né? Ainda eu acho que ainda é. Acho que ainda eu acho. Mas as empresas grandes, quando olhavam isso, olhavam com desconfiança, né? Será que isso funciona? E olha que interessante, cara, as empresas grandes agora estão querendo ter o mindset ágil das startups, né? Isso de uma certa forma... Pode falar. Isso, de uma certa forma, é um paradoxo. Como que uma empresa grande vai se transformar naquilo que é o mindset ágil de uma startup? Ô, Gisele, você está certa. O que a gente observa hoje é que as empresas, as grandes empresas, elas estão tentando trazer para dentro daquela cultura, né? A questão do mindset ágil, das metodologias ágeis e tal. E aí, a gente observa que tem dois comportamentos com essa história. Uma é da empresa que tenta realmente trazer para dentro da cultura, disseminar isso para a cultura da empresa, que não é rápido, não é fácil, não é simples, dependendo do porte da organização. Mas a gente vê também algumas distorções. Vamos montar um departamento de inovação, de mindset ágil, que tal? Uma distorção como essa. Vamos abrir uma área de inovação, de agilidade e tal, e ela fica aquela área isolada, com seres, né, isolados, enquanto que o resto da empresa entende que ela está toda operando no modo antigo, vamos chamar assim, e uma área sozinha tentando mudar ou fazer a coisa acontecer de maneira ágil, sendo que aquela área sozinha ela não funciona, né? Ela precisa interagir com as mais diversas áreas. Então, assim, essa estratégia não tem se mostrado muito interessante se você de fato quer mudar a cultura da empresa e quer fazer essa virada de chave, né? Então, acho que uma das primeiras dicas aí pra gente pensar um pouco, né? Eu vi, inclusive, numa dessas lives que a gente assiste e tal, eu vi uma coisa que eu achei muito interessante. Está se abrindo espaço... Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem, Rê? Está se abrindo espaço aí por uma nova profissão, que é o conselheiro digital, né? Onde você monta conselhos
dentro das organizações, justamente para que você, em doses homeopáticas, vá tentando espalhar aquela novidade, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente costuma dizer que esses processos de transformação digital, eles falham, eu vi uma pesquisa na McKinsey que fala isso, eles falam assim, dos 5 itens que o pessoal cita como os principais problemas, por que uma transformação digital falhou dentro de uma organização, 3 itens estão ligados justamente ao upper management, ao mindset do upper management, da alta gestão da organização. Né? Olha, a Roberta está colocando até isso, olha, ela trabalha em uma instituição pública, ela colocou assim, inclusive isso é o que acontece em algumas instituições públicas. Vamos montar um departamento de inovação, você monta um departamento de inovação, ele deixa de ser de inovação. Né? Mas, enfim, então, se o problema está no mindset da alta gestão, e a gente costuma dizer que fazer agilidade é algo que tem que acontecer, tem que ser fomentado ali na própria equipe, como é que a gente chega nesses caras, sacode a cabeça assim e fala assim, meu amigo, vamos aceitar, porque eles acham que fazer agilidade é vamos entregar rápido. E ao contrário, quando você começa a implementar transformação digital, agilidade numa organização, pelo contrário, você reduz a produtividade. Né? Aquilo dá uma freada, depois é que começa a rodar. Você tem que reaprender, né? Reaprender a trabalhar, repensar os processos e tal. Eu entendo que é mostrando valor, né? Você consegue mudar a cabeça da alta gestão também, demonstrando o retorno, o valor que aquele tipo de mudança na estrutura, no pensamento da estrutura vai trazer para a organização. Isso acho que quando você consegue demonstrar, né, por A mais B ali que realmente tem valor, que vale a pena, acho que o cara adota. Entregar mais rápido. Entregar mais rápido. Que gestor não quer perceber entregas mais rápidas, entrega de valor para o seu cliente final, né? Que isso também é uma das premissas, pensar mais no cliente final, no que ele vai perceber de valor da empresa. Então, você começa a agregar, isso também tem um ponto de marca, você começa a agregar valor à sua marca, você começa a ser uma marca mais percebida no mercado como uma marca mais preocupada com os interesses do consumidor. Então, tem toda uma cadeia de motivos para você fazer um trabalho como esse na organização. E aí a gente traz dicas aqui de como é que você pode começar a pensar, e aí independente da empresa, né? Como é que você profissional, sozinho, independente do que a sua empresa espera de você, como é que você pode começar a implementar isso na sua vida, né? Na sua cabeça, né? Independente da empresa, porque isso vale para a vida, né? Não é só para a empresa onde você está trabalhando hoje, é para qualquer lugar para onde você vá, né? Se você pudesse me dar, umas dicas aí para as pessoas serem criativas, o que você falaria para a gente? Fala para mim. Agora eu te coloquei várias dicas. Vamos lá, dicas é bom. Eu trouxe 7 dicas imbatíveis para a gente começar a exercitar essa questão da criatividade. E aí eu gosto de começar com uma que é bem simples. Na verdade, todas são muito simples, não tem nada complexo aqui, não tem rocket science. Mas bem simples, é ser um observador ativo. O que isso significa? Criatividade tem um pouco cunho de que você exerce aquela habilidade de você observar as coisas e combinar coisas, às vezes, de outras áreas, de outros mercados. Quando a gente fala que vai fazer benchmarking em outros mercados, por quê? Porque você está observando como é que o outro mercado atua e o que você pode trazer daquele mercado para cá. Isso eu estou sendo, assim, bem dentro do mercado, dentro do âmbito profissional. E você pode fazer isso para a vida. Então, a gente fala de observação ativa, observar as coisas que lhe parecem fora do seu, da sua área de observação. Ver outras áreas, outras cidades, outros mercados, outros segmentos. O que está dando certo, né? O que está dando certo. Ligar áreas que a princípio não parecem correlatas, mas podem ser. O que estão fazendo na cultura, o que estão fazendo na área de tecnologia, o que estão fazendo em outros mercados. Fazer essa combinação faz com que a gente tenha mais conteúdo. Para na hora que você precisa solucionar um problema, você às vezes traz uma coisa de uma área que a princípio não tem uma ligação direta, entendeu?
E o mais legal é isso, quando não tem uma ligação direta, você fala, nossa, isso aqui acontece lá, pode acontecer aqui também. E aí uma coisa que eu acho que uma outra dica que é importante é pesquisar, né, fazer essa observação ativa, mas não vale fazer só na internet, né? É ver a vida como ela é olhar lá fora, é olhar o mundo lá fora. Você sabe que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, Rê, não tem coisa melhor para a gente aprender sobre o comportamento humano do que com os filhos. Principalmente as crianças até uma determinada idade. Teu filho está com que idade? Vai fazer 8 agora. Vai fazer 8. Pois é, agora ele já está começando a ficar mais moldado, mas eu costumo dizer que até uma determinada idade, de 5 a 7 anos no máximo, né? As crianças, elas são livros em branco, né? E elas ainda não têm filtro. Então, desculpe, se você solta um palavrão na frente daquela criança, aquela criança vai repetir, é comportamental, não tem jeito. Eu acho normal, inclusive. É normal, é natural, não é porque é mal educado, é porque é natural. Então, a observação do comportamento humano é extremamente interessante quando você está pegando uma criança muito novinha, porque ela não tem filtro, isso é o ser humano, né? Mas eu achei interessante, a Roberta está me fazendo uma pergunta interessante aqui, mas eu achei interessante quando você estava falando de exercitar o cérebro, né? Mas como é que a gente faz isso, né? Porque ela está me perguntando se a gente vai, se existe uma tendência de a gente ter mais generalistas do que especialistas, né? Se a gente vai voltar a ter mais generalistas do que o especialista. Fala. Eu gosto de falar sobre isso. Eu adoro esse paradoxo também do especialista versus o generalista. Hoje, o que a gente espera do mercado, dos profissionais como um todo, é mínimo, que a gente chama de carreira em T, mas tem a em P também. O mínimo que se espera é que você tenha profundidade de um assunto especialista, mas que você tenha conhecimento mais generalista sobre algumas coisas. Vou botar o meu exemplo. Eu tenho uma especialidade em marketing, a Estudo de Ideias tem uma especialidade em marketing, mas ela tem uma generalista de business, de negócios, da área comercial. A gente precisa entender disso. O pulmão da empresa está ali na área comercial, ela que traz dinheiro para dentro. E aí, o mercado também fala em carreira em P. É a mesma lógica, mas aí com 2 pernas, você tem 2 especialidades, mas tem o generalista também. E tem o multi, hoje todo mundo fala que você não vai ter uma carreira única durante toda a sua vida, né? Você vai ter pelo menos 3 ou 4 profissões mesmo que você monetiza. Então, para mim, isso super vale. Uma especialidade, você tem que, né, ser muito bom em alguma coisa, naquilo que você faz, mas você tem que ter aquela visão mais holística da organização. Tem que ter o generalista também. E aí eu acho que entra essa tua dica 2 que você estava começando aí, que é como é que eu faço para exercitar? Eu costumo dizer o seguinte, Rê, eu não sei se você concorda comigo, mas eu sou assim. Quando o dia acaba e eu não aprendi nada de novo, eu sou uma eterna aprendiz, sabe? Perfeito. Eu vou te falar, mas é uma frustração. Eu acho que a gente tem que ter prazer em aprender. Assim, aprender não é aprender simplesmente porque eu sou obrigada a aprender, não. É gostar, é fazer. E outra coisa, se você não está gostando do que você está aprendendo, sai fora e vai fazer outro curso, vai fazer outra... Não fica preso num negócio que você não curte, né? Não, a brincadeira do cérebro, de exercitar o cérebro, é o seguinte: a neurociência diz que o cérebro se desenvolve a vida inteira. Então, aquele conceito que a gente tinha de que fiz a faculdade, depois fiz uma pós, fiz um mestrado, acabei, encerrei meus estudos, não existe mais. Primeiro porque as coisas se reinventam, né? As próprias profissões se reinventam o tempo inteiro. E aí a gente se depara com o conceito de lifelong learning, que é aquele clima do aprendiz para toda a vida. Você é um aprendiz para toda a vida. E se você já aprendeu e é especialista em determinado aspecto, experimente ser aprendiz em alguma outra coisa. Pode ser uma área totalmente diferente. Vai ser aprendiz de dança.
Mas é para você tender a exercitar o cérebro em outras áreas. Exatamente. Porque a tendência do cérebro é economizar energia. Ele é preguiçoso no final. Ele não quer mudar, porque isso dá trabalho, né? Reaprender dá trabalho. Então, você tem que provocar e ser esse aprendiz da vida inteira. Lifelong learning. A gente foi extremamente provocado nessa pandemia, a gente foi extremamente provocado, né? E graças a Deus, né? Isso que esse eu acho que é o lado cheio do copo. E mais alguma dica? A gente falou já de 2 dicas, você disse que tem 7. Temos muitas. Nesse mercado novo de metodologia ágil, a gente quebrou também um aspecto que se falava muito no mercado, que é o clima do brainstorming. Todo mundo fala, vamos fazer um brainstorming? Brainstorming é ótimo, mas hoje a gente usa um outro termo mais atualizado do brainstorming que chama ideação. É basicamente uma terminologia diferente, mas ela tem uma entrega que faz uma diferença na história. Brainstorming, normalmente quando você está numa empresa e você entra numa sala com um time para fazer um brainstorming, a tendência daquele grupo, não estou dizendo que é sempre, é que você lance ideias e alguma pessoa que já viveu aquilo fala, não, isso não dá certo. Alguma pessoa que já olha a ideia meio torcida assim, fala, não, talvez isso não role. Então, naturalmente, tem um momento que a pessoa sem querer faz uma censura a uma ideia que não está nem ainda evoluída. Então, hoje, a ideação, que a gente chama, é só mudar a metodologia, o nome, mas no final é só para dar essa dicasinha. É o momento da ideação, quando a gente está fazendo um processo de criação, traga todas as ideias das mais estapafúrdias. Naquele momento, a gente não tem crivo algum, sem censura mesmo. Traz tudo. O ideal é ter muita ideia. Não é limitar, não é negociar. Não estamos no momento de negociar. 2 ideias medianas podem se combinar e virar uma ideia muito legal. Então, esse ponto de atenção, porque as pessoas fazem esses exercícios, né, de brainstorming e tal, de ideação, é não tender a fazer a crítica antes da hora. Não está na hora de fazer crítica, está na hora só de geração. Então, vamos gerar tudo que a gente puder. Isso é uma metodologia que vale muito a pena e faz a diferença, de verdade. Faz muita diferença, até porque um dos grandes problemas de uso de brainstorming é justamente esse. Porque imagina que você tem um brainstorming numa mesma sala, você tem gente de níveis hierárquicos diferentes. O cara vai ficar morrendo de medo de falar uma besteira na frente do chefe, né? E esse é um das grandes lances também das equipes multidisciplinares, né? Do Mindset Ágil, que a gente já vai falar também. Mas que na ideação, que é uma espécie de variação do brainstorming, a gente passa a não ter. O que mais, Lê, que você coloca pra gente? Tem uma outra coisa, e aí isso vale também pra vida, sei lá, da sua vida pessoal. Eu costumo brincar que durma com as suas ideias. Tive ideia. Isso é ótimo. Tive uma ideia, mas se ela não tá ainda naquele ponto, mas não descarta. Tira o marido da cama, tira a mulher da cama e dorme com a ideia. O dormir é nesse sentido. Deixa fluir um pouco mais. Vamos tentar amadurecer um pouco mais aquilo, né? Não descarta de primeira, porque ali pode ter alguma coisa interessante que, como a gente falou antes, combinada, pode dar uma liga legal. E uma outra dica também importante, que é legal você se perceber sobre em que momento do dia você é mais criativo. A gente ouve casos, e são verdadeiros, de pessoas que falam, não, eu sou mais criativo à noite, dormindo. Tem gente que acorda de madrugada com uma sacada. E tem gente que coloca livrinho, caderninho de nota, né, do lado da cama, para não esquecer no dia seguinte. Então, por exemplo, eu de manhã não funciono bem. Então, naturalmente, você não vai ter uma sacada legal de manhã, mas talvez na parte da noite você rode melhor. É legal a pessoa se perceber. Autoconhecimento nessas horas faz uma diferença também. De você perceber em que momento você está com o canal mais aberto, né? Eu, tipo assim, 2, 3 horas da manhã, pode ser? É o horário que eu começo a estar com o canal super aberto, né? Eu percebi. Quem me conhece, você viu, né, as minhas mensagens. Eu percebi. 4 horas da manhã, a maluca tá aqui, mas não tem jeito, gente, é meu momento de criação. E também a gente com filho, né, a gente não tem muito hora para começar a trabalhar. O dia começa quando eles vão dormir, né? Mas vamos lá. Outra dica. Também, eu gosto de palavras, frases de efeito. Conte a sua ideia para outras pessoas.
Uau, mas espera aí. Oh! Alguém vai roubar a minha ideia. A gente sempre teve esse contexto, né? De que não, eu não posso contar essa ideia brilhante porque alguém vai roubar. Na verdade, o pensamento hoje é bem diferente. A gente está no momento do mundo de colaboração, de cocriação, né? E a brincadeira de conte a sua ideia para outras pessoas é que, primeiro, as pessoas também têm as suas próprias ideias. Então, ela não vai se ocupar em desenvolver a sua. Deixa ela lá, que ela tem as ideias próprias. Quando você conta para alguém, alguém pode incorporar alguma coisa, trazer aquela dica essencial, às vezes de uma experiência, de trabalho anterior, e era aquela dica que faltava para você dar liga, plugar, né? Eu ouvi uma história de uma startup muito legal, o CEO, um menino, e ele falou isso, eu estava com uma ideia brilhante e tal, mas eu não sabia como tirar do papel. E aí ele foi conversar com um amigo do nada, assim, foi tomar um chopp, e o cara falou assim, pô, já vi isso em tal lugar. E o cara foi tão legal com ele, que acho que pesquisou um aplicativo e tal. E aí o negócio saiu do papel, porque ele contou essa ideia despretensiosamente para um conhecido. Sem contar nos mentores, né? Trocar ideia com seus mentores, com as pessoas que você admira no trabalho, que você acha que tem a agregar para você. Essas pessoas não vão roubar sua ideia, elas vão te agregar valor, elas vão melhorar a sua Exatamente. ideia. Vamos parar com esse individualismo, né, de que a ideia é minha, eu não posso dividir com ninguém. Pelo contrário, quando você divide, a ideia cresce, a ideia aumenta, né? Ou seja, você pode ter, às vezes, um insight de uma pessoa que te traz alguma coisa que você nunca esperava que você pudesse escutar. Claro que existem os ladrões de ideias também, mas aí, gente, em qualquer situação, não pode não ser uma ideia, pode ser outra coisa algum outro problema que você vai ter com aquela pessoa. E aí, fica uma dica também, só para complementar, para líderes de equipes, eu não sei se a gente tem líder de equipe aqui na conversa, mas para o líder, acho que tem dois aspectos. Um é quando você quer gerar alguma coisa, né? Traz time multidisciplinar, a geração de ideias vai ser mais rica, provavelmente, pessoas com experiências e bagagens diferentes. A gente já praticava isso na Telefônica há 20 anos atrás, né, Gisele? E uma outra coisa que aí é muito importante para um líder é não faça censura das ideias que estão sendo geradas pelo seu time, assim, na largada. Né? A gente, às vezes, vê muito profissional que chega na sala até do líder e, putz, tive uma sacada, e às vezes não é bem recebido, não é acolhido, né? Não tem aquela ideia acolhida. Primeira coisa, não faça essa censura na largada, porque você está inibindo o time. E aí, provavelmente, você vai começar a desenvolver um time mais retraído na geração de ideias. Faz sentido? Inclusive, as pessoas vão começar a ter medo de errar, que é uma coisa que não pode ter, né, Rê? Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Não, isso vem dessa questão, até às vezes, do líder. É o medo de você se expor. Né? A tendência é a pessoa se recolher, não vou me expor, não quero me colocar, estou com medo do fracasso, de colocar uma ideia que pareça ridícula. Então você acaba, ao invés de criar um ambiente corporativo fértil, você está fazendo exatamente o contrário. E existe realmente uma tendência das pessoas a não quererem se expor, muitas vezes, né, dependendo do perfil do profissional, por isso, pelo medo da crítica, né? Então, esse cuidado tem que ter. E para quem está ali se expondo, ter esse clima de que, não, eu estou aqui gerando uma ideia, não tem nada definitivo, né? E esse é o grande mote das startups, né? Se o cara, para dar certo numa startup, ele errou em outras 50 antes, né? Ninguém dá certo Sim. do dia para a noite, né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, a lição aprendida negativa, ela é muito mais importante do que a lição aprendida positiva. Porque a lição aprendida negativa, ela é um ponto de exclamação, enquanto que a positiva é um question mark, é um ponto de interrogação. Quando você acerta alguma coisa, a resposta, que para quem trabalha com pesquisa sabe isso, a resposta que você tem é, ok, deu certo, mas será que vai dar certo em todas as outras situações? Agora, quando você erra, se você errou uma vez, significa que aquela hipótese você tem que descartar, porque ela pode dar errado de novo, né? Então, é muito bom errar. Errar é ótimo, porque aí você aprende, né? Então, fala, minha querida. Não, eu ia fazer duas contribuições só. Uma com relação ao mercado de startup que você falou,
que, de fato, primeiro, a gente enxerga normalmente os casos que dão certo. Ninguém conta do caso que deu errado. Então, quando você vê um empreendedor com uma sacada brilhante, uma empresa que alavancou, que rampou, você fala, nossa, é sensacional. Mas quantas vezes aquele cara errou? E eles mesmos falam, os empreendedores falam, que testou vários modelos e tal, até conseguir dar certo. Então, a gente só vê os casos positivos, não vê os negativos. Isso é um aspecto. E o segundo aspecto... Ninguém conta, né? Ninguém conta. O mercado não... E o segundo aspecto o Brasil tem uma tendência a caçar erro e valorizar o acerto, né? Enquanto, por exemplo, a cultura do Vale do Silício, ela justamente valoriza o erro no sentido de que aquelas pessoas que erraram, elas já estão mais prontas para o acerto. Elas já testaram tantos modelos, já estão tão experientes que elas estão mais próximas de acertar. Então, olha que incrível, que contraditório que a gente vive na nossa cultura. O cara que erra mais vezes, ele é valorizado, o erro é valorizado como isso, aprendizado. Aí eu errei, aprendi. Não eu errei. E quem foi que errou? Caça às bruxas aí, né? Então, eu acho que bem interessante isso, né? Essa história da cultura mesmo do erro e do acerto. Então, não ter medo de fracassar é um aprendizado, né? Mais uma dica aí, não ter medo de se expor, porque é isso, a gente não acerta todas, a gente tem que ir testando. Tem que errar bastante, graças a Deus, senão a vida ia ser chata pra caramba, né? Se a gente acertasse tudo, né? Olha só que legal que a Roberta falou. Vou começar a pedir os erros no currículo quando eu for contratar. Tá certo, é isso mesmo. Precisa ter coragem para errar, corrigir, aprender e rápido. Tem mais alguma para a gente fechar essa parte e ir para o Mindset Ágil? Tem. A última dica de criatividade é o que a gente chama, brincando lá no Estúdio de Ideia, KISS. K-I-S só. Keep it simple. Do tipo, não precisa tornar uma coisa complexa se ela pode ser simples. Quando a gente está tornando complexo demais, peraí, vamos pensar melhor. Para o consumidor tá compreensível, o simples, ele às vezes é mais assertivo. Então não precisa tornar uma coisa complexa se ela não é. E se ela está complexa, tenta simplificar. Né? A criatividade também está nisso, também mora nisso, de você tornar as coisas mais simples. Inclusive, porque muitas vezes, né, a pessoa que está te assistindo, que está tentando entender aquele modelo, ela não está dentro da tua cabeça para entender o que você tá querendo passar. Né? Então, se você não fizer da coisa simples, realmente a comunicação fica extremamente complexa, né? Aliás, comunicação é outro ponto bastante interessante para a gente discutir. Mas vamos lá, senão a gente não consegue passar para a segunda. Fica para a próxima. A gente tem mais um pouquinho mais de tempo aqui para a gente aproveitar a parte de Mindset Ágil, que eu acho que é muito importante. Eu queria jogar alguns conceitos, Rê, para a gente discutir, só para replicar aqui algumas pessoas colocaram aqui que eu achei interessante. A Alexandra colocou que nas entrevistas já faz parte você colocar no final os principais erros da entrevista, né? Que seria o making off da entrevista, justamente que é para a gente rir a respeito, aprender com eles, né? Mas vamos lá. Aliás, é um grande filão da comunicação, é você rir dos erros e rir não significa muitas vezes você fazer disso um problema, mas simplesmente fazer disso algo interessante, de você dividir, compartilhar, mais leve, de tirar o peso do erro, né? A publicidade brasileira, ela tem como uma das características realmente fazer o humor e tal, tratar as coisas com humor, é bem característico da nossa publicidade, inclusive. Só um fantástico, fantástico, fantástico. Premiadíssima, gente, né? Pode ser que vocês... tintim. A gente não tá fazendo nenhum tintim aqui mais. Vamos fazer um tintim no dose dupla. Tintim no dose dupla. Dose dupla, tintim. Eu tô trazendo uma pessoa que não é muito da nossa área aqui de gestão de projetos, etc e tal, mas que conhece muito de gestão, gente. Só que de uma outra área que é justamente pra gente poder agregar aqui na nossa área, porque ela tem muito pra trazer aqui pra gente. Gente, não é, Rê? Tô fazendo a propaganda aqui. A gente tenta.
Mas vamos lá. Seguinte, a gente escuta muito falar de métodos ágeis, né? Você tem aí uma penca de métodos no mercado. Scrum é o mais utilizado no mundo. Kanban. O Kanban, aquele bando de post-it. Né? Enfim, mas na verdade o que a gente quer é fazer as empresas mais lean, né? Mais enxutas, né? De uma certa forma, a gente entregar mais, eliminar desperdício e colocar mais valor ali na ponta, né, para o cliente. Só que às vezes as pessoas ficam numa discussão incrível sobre que método que elas vão usar e na verdade pouca preocupação naquilo que elas vão entregar, né? Então, eu acho que as grandes consultorias que estão trabalhando nessas questões, assim, nessas transformações digitais da organização, elas têm trazido algumas questões interessantes, que são justamente essa questão da inovação colaborativa, né? Que é uma forma criativa de se implementar o Lean, trazendo para dentro da organização essas equipes multidisciplinares, né? Então, assim, eu queria que você... Chamadas squads, né? A gente chama de squads, de esquadrão, né? Exatamente. Eu, na época que eu trabalhei na Interlig, o nome que a gente dava era Cross-Functional Teams. Eram times que cruzavam toda a organização. Mas, enfim, é basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, o que aconteceu na pandemia? A gente teve que dar uma acelerada. Então, as empresas tiveram que prototipar rápido, né? Fazer rápido, botar no mercado rápido, errar rápido, a gente acabou de falar de errar, né? Corrigir rápido e acertar rápido. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todas essas questões para a gente poder, de uma certa forma, explicar para o pessoal aí que ser lean não é só a rapidez, é um mindset diferente. A gente entregar mais valor, né, num time to market mais curto, porque eles estão curtos mesmo, e vivenciar situações em que a gente vai usar produtos beta, né, produtos... Fala pra gente. Até porque o ciclo de vida dos produtos está cada vez mais curto, né, Gisele? Então, às vezes, a gente eu tenho uma outra frase de efeito que eu adoro, que é ótimo é inimigo do bom. Você fica à procura do produto perfeito e ele vai ter um ciclo curto, porque logo depois ele vai ser substituído, já vai ficar obsoleto e vai ser substituído por outro. Então, esse pensamento, primeiro, como você falou muito bem, de entregar valor ao consumidor, mas trazer valor para dentro de casa também, e de maneira simples, rápida. Então, pensei num produto, pensei no incremento, né, numa criatividade, aí, num produto incremental, numa versão nova. Vamos testar, porque no final, quem vai dizer se é bom ou se não é, e se vai adotar, é o consumidor, né? A gente vem de um modelo antigo, em que você testava, concebia um produto dentro de casa, com os seus engenheiros da empresa. Você que decidia dentro da empresa se ele era bom ou não para o consumidor, e faltou combinar com o consumidor. Então, eu acho que ficou muito acertada essa nova forma de você criar com agilidade, implementar, mesmo que seja um modelo beta, né, um formato beta, testar, deixa o consumidor te dizer, deixa ele co-criar com você, muitas vezes. Ele ajuda a construir, né? O Márcio colocou aqui uma observação interessante, a era do MVP, né? Estamos vivendo a era do MVP, né? Perfeito, Márcio, perfeito. Deixa então ele testar, deixa ele te dizer se é bom e se não é, o que poderia ser melhor, e você aprimora. E aí você entra nesse ciclo que é mais curto, ele é mais econômico para a empresa, porque de repente você não está botando um esforço da empresa para criar um negócio que o consumidor nem quer. E aí você vai chegando... Isso não tem nada a ver com Scrum, nada a ver com Kanban, nada a ver com isso, tem a ver com mentalidade, com mindset, né? Isso. E de uma certa forma, a gente está lá na ponta aumentando o valor, e eu acho que mais importante do que isso até, aumentando produtividade e engajamento da equipe, que a equipe fica feliz de entregar. Porque se você vira para a equipe, você fala assim, olha, você tem uma meta enorme, só vai entregar isso daqui a 6 meses. Durante 6 meses o cara vai ficar ralando, sem saber se ele está conseguindo acertar, se ele está conseguindo errar. Agora, se a cada 2 semanas ele tem uma resposta do cliente,
caramba, né? Aquilo dá um up, né, na equipe, incrível, esse engajamento da equipe, né? A Roberta está perguntando como podemos agregar valor nas inovações incrementais, Renatinha? Como é que a gente responde a Roberta? Olha, o ciclo de criação para você agregar valor é parecido com o que a gente já comentou ali na parte de ideação. Você tem que observar o produto, você tem que testar ou chamar o consumidor para co-criar com você. Eu vi um case super legal da Fiat, que ela criou um carro todo co-criado. Ela pesquisou junto ao consumidor quais eram as features, as características daquele carro que ele gostaria de ter e foi fazendo essa forma de incrementar. Foi testando dentro de casa o que era viável, o que não é. Então tem diversas formas de você fazer incremento em produto. Ou dentro de casa, com suas equipes, ou, mais uma vez, buscando o feedback do seu consumidor. Esse, para mim, é o melhor. E a gente está falando aqui de consumidor, eu vou até fazer esse parênteses. A gente fala de cliente externo, mas cliente interno também. Se você é de uma área de staff interna, o seu cliente interno está ali do seu lado, dentro do escritório junto contigo, chama essa pessoa para co-criar com você. Ele vai saber a dor, né? A principal dor, isso é um ponto muito importante hoje. Qual é a dor do seu cliente, interno ou externo? O que é que você precisa resolver para aquela pessoa? E quanto mais feliz o teu cliente, vamos combinar que o seu projeto só existe porque existe um cliente para isso, tá? E quanto mais feliz o teu cliente fica, mais rápido ele quer, vamos dizer assim, retribuir, ou te pagar, ou abrir um novo negócio. E o que você está fazendo? Está aumentando a EBITDA, né? Que no final das contas é o que as empresas precisam para se manter aí no mercado. Rê, eu queria que você falasse um pouquinho, você tem dicas pra gente, por conta do nosso tempo, que a gente tem mais 10 minutos aqui, você tem dicas pra gente de mindset ágil? Eu quero dicas. Não, então, primeiro é esse pensamento de startup, que a gente acabou de falar, crie com agilidade, implemente, teste, corrija e recomece o ciclo. Com o que o Márcio aí já falou, com o mínimo produto viável. O MVP, o MPV em inglês e tal, mas o mínimo produto viável. O que eu posso testar rápido, que o consumidor entenda o que é aquilo e que a gente não tenha muito custo interno. Então, esse pensamento vale para tudo que você faz no trabalho. Não é só para um produto novo, é para um processo, é para uma etapa de alguma coisa. Sempre usa esse mindset. Esse é um ponto. Segundo, inclusive isso é a filosofia, desculpa te interromper, mas inclusive isso é a filosofia do design thinking que a Renata Levi está colocando aqui também, né? Erro rápido e barato, né? Isso, perfeito. Sensacional. Design thinking super, super em voga com essa mesma lógica. Vida em beta é uma coisa que a gente busca inspiração em TI. Adorei isso. Vida em beta, adorei. A nossa vida em beta, né, é eternamente inacabada. Por que o produto vai ser? Mas a inspiração em TI é porque a gente vê muitos aplicativos, muitos softwares em que o próprio fabricante coloca versão beta. Essa versão beta significa esse produto não está acabado e eu te peço feedback. O que o fabricante coloca? Eu te peço feedback, mande feedbacks de erros e tal. Então ele está ali, ó, melhorando, aprimorando o processo. Vida em beta. Se a nossa vida não é finalizada, que dirá a de um produto. Então, acho que segunda dica... Somos eternos incompletos, né? Já dizia grande construção. Já dizia Platão, né? Mas vamos lá. Terceira dica é o pensamento de startup também das sprints, ou que a gente chama de arrancadas. Que você já comentou, fazer pequenas entregas constantes para a sua área interna. É melhor do que você chegar para a sua área interna, para o seu cliente interno e falar: olha, adorei esse projeto, vai ficar sensacional, daqui a 6 meses eu volto para trazer um negócio desse tamanho. Não, faz pequenas entregas para ele, ele vai ver mais valor, ele vai melhorar os processos do dia a dia. E uma outra coisa também, Gisele, que acho que há 20 anos se fazia, vou fazer um planejamento de 2 anos na empresa. Não existe mais isso. Então, por que você vai fazer um planejamento de um produto que vai levar 6, 8 meses de um processo novo, se daqui a pouco ele já está obsoleto? Então, arrancada, sprint, faz entrega com frequência, ele vai perceber valor, vai fazer correção quando for necessária e faz parte do jogo. É mindset de mudança, né? Você tem que ter está aberto para mudança. A mudança o tempo inteiro vai acontecer, não sofre.
não sofre com isso. Que às vezes a gente... Aliás, faça da mudança sua amiga e não uma inimiga, né? Esse que é o grande barato aí da jogada. O grande profissional do momento é o profissional que se adapta rápido, né? Aliás, perfeito. eu peguei quatro pontos importantes aí para o profissional que tem mindset ágil e que é criativo, que são a adaptabilidade às situações, aprendizagem contínua e rápida, né? Foi o que a gente falou. Cultiva a inovação, né? E resiliência. Tem que tomar pancada e tem que, igual aquele boneco tomou, opa, tomei, mas voltei. A gente aprende com a pancada também, né? Se me permite agregar mais uma dica também nessa sua lista, que eu ia falar que era a minha quarta dica aí do Mindset Ágil, é ser autogerenciável. O que significa isso, né? Hoje se espera cada vez mais de um time que seja realmente protagonista dentro daquele grupo, que não fique ali esperando, vou esperar aqui a próxima demanda. Não, você sabe o que você tem que fazer, toca o barco. Isso tem a ver com agilidade também, mas é no dia a dia, né? Um termo muito, assim, muito valorizado hoje também no mercado, que é difícil até de traduzir para o português, não tem uma tradução literal, mas que é accountability. Se a gente tivesse que traduzir o mais perto e no português, seria o espírito ou o senso de dono. Puxa para si a responsabilidade e toca. Então, nem sempre a gente vê isso nos times, mas eu acho que é um exercício também que o profissional tem que fazer. Eu estou sendo mesmo autossuficiente, estou sendo protagonista dessa história, tô autogerenciável ali, estou tocando o barco sem ter que toda hora receber uma demanda do meu gerente. E isso vale para os times, para as squads, né? Esse grupo, quando ele trabalha, ele não trabalha com um gestor assim, conduzindo. Não, é o grupo que combina. Então o grupo se regula. E se alguém está fora daquele enquadramento, o grupo vai perceber e o grupo vai levar para fora. Com certeza. Entendeu? Porque não está contribuindo. Então é super legal esse método, porque você começa a deixar o grupo se regular, não precisa de um líder, aquele líder formal da empresa, para chegar e falar, faça isso, faça aquilo. O próprio grupo se regula. Isso acabou, né? Renatinha, eu assim, não sei como, mas passou tão rápido, a gente tem 4 minutos. Eu queria continuar aqui a noite inteira. A gente vai ter que fazer outra live, né? Que essa não foi assistir. Muita coisa para falar ainda aqui. Eu acho o seguinte, a gente falou muitas coisas importantes. É claro que 1 hora não dá pra gente aprofundar em tudo, mas eu achei assim, as tuas dicas sensacionais. Eu queria perguntar se você tem mais alguma coisa para dizer pra gente nesse momento de fechamento aqui de live, que infelizmente estamos chegando ao fim. Tenho. Eu, assim, para finalizar mesmo, eu tenho uma coisa que é para minha vida. Com relação... Eu vou falar uma sobre criatividade e outra sobre agilidade. Sobre criatividade, é o seguinte, não adianta você ser aquele ser criativo, mas que não é acabativo. Sabe aquela coisa? Tem iniciativa, mas não tem acabativa? Então, a dica seja produtivo. Criar dá trabalho. Bota a mão na massa, porque senão você vira um ser imaginativo e não criativo. Então, e não levando a sério, né? A palavra-chave é transpiração. Trabalhe sobre a sua ideia, porque ela também não brota assim, está pronta. Segunda, sobre mindset ágil, feito é melhor do que perfeito. Ou ótimo é inimigo do bom. Sensacional, amei essa. Go! E por último, só para fechar mesmo, divirta-se em tudo que você faz, porque quando tem diversão, tudo fica mais leve, tudo é melhor. A gente pratica isso demais no Estúdio de Ideias. Ai, que legal. Gente, eu quero muitos corações. Eu não vi corações. Pipoquem corações aí pra gente, que eu não vi quase coração. Gente, olha, eu acho assim, foi uma live leve, foi uma live maravilhosa. A Renatinha é uma pessoa incrível. Irene Rizak, obrigada pela sua presença também lá da Vivo de São Paulo. Nossa ex-colega lá da Vivo de São Paulo está presente aí na live também. Eu queria dizer para vocês o seguinte,
as empresas elas estão se transformando, estão levando coisas que elas têm como culturas que elas não podem perder, porque isso também é o seu, vamos dizer assim, o seu coração, elas não podem deixar de ter essa própria identidade, seu DNA, né? Deixar de ter a sua identidade, mas a gente tem que se adaptar sim, porque o mundo que se apresenta hoje não é o mundo de 10 anos atrás e nem o mundo de antes da pandemia, não é isso? Muito obrigada, Renatinha. Muito obrigada a todos vocês. Nós tivemos aí mais de 20 pessoas na live hoje. Foi sensacional. Adorei também o pessoal que está dizendo aí que adorou. Falaremos daqui a uma semana também sobre outro assunto maravilhoso. Um beijo grande a todos. Obrigada, Renata. Até a próxima. Querida, vamos marcar mais uma. Próxima. Beijo. Tchim, tchim final. Tchim, tchau, tchau. Tchim, tchim.